Rapaz, o que tem gente que fala de futebol sem ver jogo de futebol é piada. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp. Falemos de Corinthians, Libertadores, arrogância e preconceito que nós temos em relação a muita coisa que acontece no futebol. E no final das contas, o preconceito tem muito a ver com desconhecimento, né? A pessoa que é preconceituosa, normalmente ela desconhece aquele objeto alvo de preconceito. Então tudo no final das contas é meio que ignorância, né? Desconhecimento, e a gente vai tratar disso. Mas, já que eu tô falando aqui de Corinthians e vou remeter a Libertadores, se você quer acompanhar o tempo real dos jogos da Libertadores, com o que está acontecendo nos jogos, com estatísticas, com tudo aquilo que é preciso para quem está distante do jogo, mas quer estar próximo, baixe o OneFootball que está na descrição deste vídeo, o aplicativo que está espalhado em 180 países e tem mais de 20 milhões de downloads. Portanto, tem muita gente que já faz o que você deve fazer. Baixa o link na descrição, cai na lojinha virtual, baixa o OneFootball e acompanhe tudo da Libertadores, o passo a passo de cada jogo. E aí você pode seguir, por exemplo, o tempo real só do time preferido seu ou do seu rival, se você tiver a fim de dar uma secada. Vale tanto para iOS quanto para Android. Bem, vamos lá, eu estava falando de Corinthians, mas por quê? Porque o Corinthians, no seu primeiro jogo na pré-Libertadores, foi derrotado pelo Guarani. Lembrando que o Guarani nunca nem gol tomou do Corinthians, né? Foram 3 jogos até aqui em Libertadores, o Corinthians nunca ganhou e nunca conseguiu fazer um gol no Guarani. Na primeira eliminação, lá nas oitavas de final de 2015, a coisa foi vista como vexame e tal, porque claramente se tinha um desconhecimento daquele Guarani. E era um Corinthians mais forte que o atual. Então, olhando para o contexto, a eliminação de 2015, ela é uma eliminação feia porque o Corinthians era um time forte, era um time bem preparado e bem treinado, já vencedor, e que caiu para uma equipe desconhecida. Ser desconhecido não necessariamente quer dizer ser fraco. E lá ficou uma lição, que aparentemente não foi aprendida, porque agora você tem, 5 anos depois, o Corinthians tropeçando de novo em um adversário que muita gente só sabe pelo nome. Só que as pessoas esquecem que existe um trabalho feito do outro lado, de captação de jogadores, de análise de desempenho, de tática e de plano de jogo para encarar times como o Corinthians. Do mesmo jeito que o Corinthians estuda o Guarani, ou deveria estudar, o Corinthians é estudado pelos seus adversários, ricos ou não, cheio de bons jogadores ou não. Mas o futebol hoje, e ainda bem está assim, ele é muito mais equiparado. E ele é muito mais equiparado não porque os grandes enfraqueceram, mas porque os fracos se fortaleceram. Ou porque hoje você tem uma democratização muito maior da informação e o acesso à análise de desempenho, ao desenvolvimento tático seu e do outro, ele é muito mais fácil de você conseguir. Então, naturalmente, a coisa se equipara. Hoje você tem uma padronização também muito grande na preparação física, você tem um jogo hoje que ele é muito estudado. Então é óbvio que você vai ter uma equiparação muitas vezes de nível, até colocando em prateleiras parecidas, times que financeiramente, em termos de tradição e até de talento, são muito diferentes. Foi o caso, por exemplo, do Corinthians, que perdeu o primeiro jogo por 1-0. Foi um jogo péssimo do Corinthians? Não. E aqui essa análise ela não vale para o factual. Pode ser o jogo do Corinthians, mas podem ser os jogos de vários outros times brasileiros em Libertadores em contextos parecidos. Times tradicionais nossos enfrentando adversários desconhecidos ou de países mais pobres e menos tradicionais no futebol. Normalmente se analisa a camisa, a história e só. Dificilmente se vê o jogo. E o Guarani vinha jogando e vem jogando numa variação tática que é interessante. Eles variam com uma linha de 5 atrás, dependendo do nível do adversário, e usaram essa linha de 5 contra o Corinthians, por exemplo. Eles têm uma variação ofensiva, muitas vezes com 3 homens de frente, para acionar a velocidade, que também tem sido interessante, e não por acaso venceram o Corinthians. Ah, o Corinthians fez um jogo horroroso? Não, o Corinthians fez um jogo até bom, poderia ter ganho, poderia. Mas o plano de jogo do Guarani ele foi muito claro, tanto que ele ficou ali com 25, 26, não bateu nem 30% de posse de bola. E a bola ficou toda com o Corinthians. E acabou não conseguindo fazer o seu gol. Chance teve, inclusive algumas bem boas, pelo menos 3. Mas acabou não acontecendo. Pode ser que o Corinthians seja eliminado.
pode acontecer. E aí vai ser visto como um vexame, como o Corinthians que caiu, porque não pode, porque isso, porque aquilo. Como se, do outro lado, não existisse um adversário que na bola conseguiu equilibrar uma diferença que, historicamente, em termos de grana, é enorme. E outra, na Libertadores, nem sempre o dinheiro tem sido o principal diferencial. Tanto que nós já tivemos campeões ou finalistas que financeiramente são discretos, mas que fazem um trabalho de captação muito bom. Isso aconteceu com a LDU, isso já aconteceu com o São Lourenço, isso já aconteceu com outros times que fizeram um trabalho de captação de jogador e um trabalho com os seus treinadores muito bons e que acabaram equiparando o que naturalmente era distante. Então, na bola, muitas vezes você consegue equilibrar o que aparentemente é desequilibrado. E isso vale para a Champions também. Num universo onde você tem mais milionários até. Mas você tem equipes, como aconteceu com o Tottenham, já aconteceu com o Atlético de Madrid, já aconteceu com o próprio Ajax, de equiparar o que é distante no dinheiro, o que é distante no estrelato dos jogadores e por aí vai. Então nem tudo se resolve só com camisa. Se resolve no campo. Só que nós temos a mania de não analisarmos o campo. E aí, quer um outro exemplo? A eliminação do Brasil para a Bélgica na Copa de 2018. Foi visto apenas como um vexame, porque o Brasil não podia cair para uma seleção como a Bélgica. Poxa, como assim cair para a Bélgica? Como assim cair para esses caras que nunca ganharam uma Copa do Mundo, que não tem um campeonato forte? E aí é uma ignorância de quem vai para uma Copa do Mundo e não conhece, beleza, que muitos não têm sequer a obrigação de conhecer, mas também não podem apontar o dedo e falar verdades, decretar regras, sem conhecer daquilo que está falando, né? Então você encara uma Bélgica hoje, que de fato é uma geração riquíssima de talento, espalhada no mundo inteiro, nos melhores times, e com um trabalho já muito bem feito há muito tempo na base, e olhar apenas para a camisa e para a tradição histórica e falar, não dá para perder esse time. Só que no campo, pelo que os times vinham fazendo, dava para perder. Ainda mais num sistema que é o sistema de Copa do Mundo, que permite que um jogo decida a vida. Então, a nossa arrogância não nos permite olhar que o outro vence. É sempre nós que perdemos. E a gente segue repetindo esses erros, né? Para pouquíssimas camisas, a gente assume que de fato nós podemos perder. Na maioria dos confrontos, a análise é sempre a mesma, de que nós perdemos. Só que, na verdade, nós estamos perdidos, né? Porque nós não enxergamos o que acontece fora das fronteiras, a gente não faz muita questão de ver outros mercados, a gente não faz muita questão de mergulhar em outros estilos e reconhecer que tem gente fazendo bons trabalhos por aí, seja no Paraguai, seja no Chile, seja na Ásia, seja em países menos tradicionais da Europa. O futebol não nos pertence, o futebol pertence ao mundo e muita gente trata de outra maneira o jogo, uma maneira que às vezes consegue fazer frente à nossa, e às vezes até bater na nossa maneira, né? Porque a gente se porta às vezes como se nós fôssemos os protetores do bom jogo, os protetores do futebol verdadeiro. E acho que é uma tremenda de uma bobagem que só faz nós subirmos cada vez mais no pedestal, e quanto mais a gente sobe, mais a gente cai, porque não dá para ganhar sempre. E quando perde, a derrota ela é ainda pior, né? Porque ela é um tapa de realidade na cara de quem está virando o rosto para o que está acontecendo. É isso, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Se inscreva no canal, toque na notificação, deixe o seu like, deixe seu dislike e volte sempre. Antes disso, pega o link, espalha no seu grupinho de WhatsApp e é nóis, tamo junto. Um abraço.